Olá, meus amados irmãos, alunos do Instituto Teológico Atos 1:8, estamos aqui uma vez mais para mais uma aula, do nosso segundo módulo. A matéria que nós estamos estudando é homilética. Tá? Então, na primeira aula, nós tratamos de assuntos relacionados como a definição de homilética, nós falamos do modelo de pregador, a semelhança de Jesus Cristo, tá? Nós falamos também acerca dos benefícios da homilética, que a homilética ela desenvolve a expressão, a homilética ela desenvolve o raciocínio, também os conhecimentos gerais, tá? E também, claro, a homilética desenvolve a vida espiritual, tendo em vista que para essa matéria é essencial que a pessoa, que o pregador, a pregadora, ela tenha sempre esse contato com a palavra de Deus. Amém? Então, é isso aí, tá? Se você ainda não assistiu a aula anterior, eu peço para você, não assista esse vídeo sem antes você ter assistido o vídeo anterior. Se caso você não conseguir encontrar, entre em contato conosco no WhatsApp, tá? O número vai estar aparecendo aqui no vídeo, você pausa, coloca aí e você entra em contato conosco, amém? Para mim te enviar o vídeo anterior, caso você não encontre aí na nossa plataforma no YouTube. Hoje, meus queridos, nós vamos falar entre as páginas 59 e 65. Vamos começar aqui, a nossa jornada na página 59, falando sobre o pregador. O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. Ele trata com Deus dos interesses dos homens e com os homens dos interesses de Deus. O pregador não é um simples entregador de recado, mas um porta-voz da mensagem de Deus aos homens. Tá, irmãos? Então, na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte, irmãos. Nós somos um eco de Jesus, um imitador de Jesus, sim, tá? De Jesus nós temos que imitar, porque a própria Bíblia nos ensina isso. O próprio apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou meu imitador de Cristo. Por que eu digo que nós somos um imitador, irmãos? Porque nós pegamos as palavras de Jesus, que está registrada nas Escrituras Sagradas, e ministramos essas palavras, esses oráculos, para os homens. Tem um versículo, irmãos, em particular, que eu gosto muito dele, e eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, tá? Que é um versículo que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro. Deixa eu só ver aqui. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, ele vai dizer assim, ó. Olha só, ele vai dizer assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Então nós temos que pregar de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos, claro que ao longo aqui dos nossos estudos, nessas duas matérias, como eu já disse para os irmãos na aula anterior, nós trataremos sempre desse tema, de interpretação da Bíblia, de aplicação, da correta interpretação e da aplicação que está redundada aqui com a questão da homilética. Amém? Meus queridos, outra coisa que é salientada aqui na página 59 é acerca dos requisitos do pregador. Então, quais seriam esses requisitos? Primeiro, experiência da obra regeneradora do Espírito Santo. Claro, irmãos, o pregador ele tem que ter, claro, evidente, essa experiência de salvação, tá? Porque quando ele tem essa experiência, automaticamente, a própria palavra que ele ministra, ela tem mais ênfase, ela tem mais poder. Por quê? Porque ele viveu essa experiência. Como é maravilhoso você falar da salvação em Cristo para alguém, sendo que você mesmo já experimentou dessa alegria, experimenta, melhor dizendo, experimenta dessa alegria da salvação. Agora, quão terrível é nós não experimentarmos disso aí, e ter que falar sobre essa
essa salvação, essa regeneração. Então, é importante que o pregador, pregadora, né, tenha essa experiência vívida de salvação. E aí, meus irmãos, nós temos aí na página 59 ainda a questão do chamado de Deus. Ele fala que a Bíblia registra 2 tipos de chamado, um coletivo e um individual. Tem um texto, irmãos, que é bem interessante, que é o texto de Marcos, tá? Vocês anotam aí essas passagens bíblicas para vocês estarem estudando posteriormente. Fala lá em Marcos, capítulo de número 3, a partir do versículo 13, que Jesus, quando ele desceu do monte, ele nomeou os seus discípulos. E nesse nomear os discípulos tem 2 coisas interessantes. Primeiro, ele nomeou os discípulos para estar com ele. Olha só que coisa interessante. E logo em seguida também os enviar a pregar. Então, dois requisitos aqui sobre o chamado de Deus que é muito importante. Primeiro, nós somos chamados para estar com Jesus. Então, nós não podemos substituir, meus irmãos, nada com isso. É importante estar com Jesus, caminhar com Jesus, para que possamos aprender com Jesus, para que possamos pregar também, claro, como Jesus pregou. Tá? E nós temos que entender que nós somos comissionados para pregar. Pregar onde? Não importa. Nós somos comissionados para evangelizar, para apregoar a mensagem da salvação. E aí ele dá muitos exemplos aí de homens e mulheres, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também homens aí, né, ao longo da história, como Jerônimo Savonarola, Lutero, Calvino, Moody, Wesley, David Brainerd, Gunnar Wingren, né, que foi o homem, né, juntamente com o Daniel Berg, que foram os protagonistas da Assembleia de Deus no Brasil, Billy Graham e José Amaro de Silva. O que esses homens tinham em comum, irmãos? Se vocês observarem o teor da mensagem que esses homens pregavam, tá? Por exemplo, se você pegar até o tempo apostólico mesmo, e no corredor da história aqui, esses homens aqui que ele destaca, que eu acabei de ler, vocês vão ver que ele tinha um compromisso de pregar o evangelho genuíno. Então esse é um grande compromisso, irmãos, dos pregadores dos tempos atuais, é de nós termos esse compromisso de pregarmos genuinamente o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. De pregarmos com veemência o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus queridos irmãos? Que possamos ter sempre esse compromisso de anunciar a mensagem genuína, a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da graça, a mensagem do arrependimento. Amém? Ele coloca ainda aqui, meus irmãos, na página 59, quais são os princípios básicos da pregação. Primeiro, a objetividade. Então, qual é o objetivo da mensagem? É alcançar o pecador visando levá-lo ao conhecimento de Deus e conscientizá-lo de que ele é pecador. É a mensagem do arrependimento, que foi a mensagem que Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem. Ele disse, né? Que se pregue o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, esse é o grande objetivo, tá? Vai meditando aí, confira no material de vocês aí, estamos na página 59, tá? O segundo requisito fundamental na pregação é que o pregador ele deve receber a mensagem de Deus e transmitir aos homens. O seu alvo é o povo e a sua mensagem é para o povo, tá, irmãos? E, claro, volto a citar o texto de 1 Pedro 4,11 que nós acabamos de ler. Se alguém ministra, que ministre segundo os oráculos de Deus. Então, o povo não tem, meus irmãos, que ouvir o que eles querem, e sim o que eles necessitam. E necessita de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, sendo pregada na sua integridade, na sua como é que eu posso dizer, a sua pureza, né? E também a experiência, tá, irmãos? Então, o que é a experiência, né? Ele dá ao povo aquilo que ele recebe de Deus. Ele tem de viver e sentir aquilo que prega. Então, veja, voltando aqui de novo ao texto de Marcos, capítulo de número 3, dos versículos 13 ao 19, quando tem ali a escolha dos discípulos, né? Veja que, mais uma vez, Jesus chama os discípulos para estar com ele e depois os enviar a
pregar. Amém? Queridos, na página 60 tem aí alguns termos relacionados com o pregador, né? Temos aí a prédica, que é a prática de anunciar as verdades do evangelho, pregar, né? Que é no sentido de discursar, de repreender. Tem outra palavra aí que é o kerux, no grego, que significa proclamar, pregador. Querisso, do grego também, que significa, né, um arauto, uma palavra que tem sempre o sentido de pregar. Tem o dialegomai, né, que quer dizer discorrer, raciocinar. Laléu, que significa falar, pregar. E oikonomos, que significa ser um dispenseiro, um mordomo. Tá, irmãos? Então, esse é o nosso compromisso, né? De anunciar as verdades, né? De proclamar o evangelho, né? De sermos um mensageiro, um arauto do rei, né? Da mensagem ser pregada inteligivelmente, né? Que é o conceito de alegomai, falar, pregar a palavra, né, irmãos? E também sermos um dispenseiro na casa de Deus, como Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Está aí no material de vocês, amém? Olha aqui, queridos, na página 60, nós temos aí cultivos indispensáveis para o pregador. Primeiro, o cultivo da personalidade, tá, irmãos? Então, o pregador, antes dele pregar a palavra, ele tem que permitir que a sua personalidade seja moldada pela própria palavra de Deus. É o que nós sempre falamos, né? Procurar sempre viver o que prega e pregar o que vive. Amém? Olha aqui, outra coisa interessante na página 61 é a questão física do pregador, né? Nós não podemos, na verdade isso aqui vale para todos, né? Para todo cristão no geral. Ele não pode negligenciar a sua saúde física, né? Porque abaixo de Deus nós dependemos dela também, né? Para nos locomover, para falar, para fazer a obra de Deus, nós precisamos da nossa saúde física também, tá? Então nós não podemos negligenciar. Nós cremos no poder curador de Deus, mas tem coisas que Deus deixou para o homem. Então não há nada de errado você fazer um exame, você fazer uns exames de rotina, você cuidar da sua saúde física, tá? Não tem nada de errado com relação a isso. E claro, né, o cultivo espiritual, página de número 61. Dentro do cultivo espiritual, ele vai destacar aí palavras como piedade. Piedade e devoção, irmãos, ela opera no mesmo campo, né? Que significa reverência pelas coisas espirituais. Você dedicar um tempo. Hoje mesmo eu estava vendo um tempo bem interessante, uma palavra bem interessante, que eu estou fazendo uma pós-graduação em aconselhamento bíblico. E a professora que estava ministrando, ela falou que hoje nós não temos mais aquele momento de solitude, né? O que é o solitude? É aquele momento de reflexão, de introspecção, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, para nós avaliarmos nossos caminhos, né? Aplicar os nossos caminhos, nossos corações. Ela falou que hoje, quando a pessoa está sem fazer nada, ela está com o celular na mão. Então, a devoção inclui tudo isso, tá, irmãos? A devoção, ela inclui, né? Fala que a devoção, a vida piedosa, ela inclui também que leva o pregador a se separar para Deus. Isso não significa exatamente isolamento, mas dedicação e tempo necessário no estudo da palavra e também se alimentando espiritualmente e refletindo sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. A oração, não preciso nem falar, né, meus irmãos? Vocês vão ver que na própria Bíblia, né, os homens e mulheres que se destacam, e também, irmãos, no corredor da história, vocês vão ver que homens e mulheres que se destacaram, que foram distintos na obra de Deus, não era porque eles eram melhores do que os outros, não. É porque eles eram dependentes de Deus. E essa dependência, eles revelavam numa vida constante de oração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, tá? Outra palavra que se destaca na página 62 é a sinceridade, né? Tem um texto bem interessante, tá? Não está no livro de vocês aí não, mas vocês anotem, tá? Que é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que Paulo diz que nós não somos como muitos falsificadores da palavra, mas nós falamos com sinceridade na presença de Deus. Que versículo lindo, né, irmãos? Nós jamais devemos falsificar a palavra, antes devemos ser sinceros na pregação do evangelho. E a humildade também, né, que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2,
que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Um sentimento de humildade, tá? Tem uma frase aqui do J.W. Shipper, que ele diz o seguinte: nenhum pregador pode subir ao púlpito antes de ter descido pela oração aos degraus da humildade. Na oração, o egoísmo se quebranta, porque você entende, tá? Na oração, que o lugar mais alto que você está aos pés de Jesus, e quem deve aparecer é Ele, né? Você, quando sobe no púlpito, você não está fazendo propaganda de você, ou do seu ministério, ou da sua oratória, ou dos seus dons. Não, você está promovendo ali a glória, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz uma observação aqui, meus irmãos, na página 62, ele diz assim, não subamos ao púlpito confiando em nossa própria capacidade, porque corremos o risco de descermos dele derrotados e envergonhados. Lembrem-se que toda a nossa suficiência, ela vem de Deus, o Senhor. Tem outro cultivo aqui que é a questão do otimismo, né? Ou seja, ele fala aqui na página 62, lá no final, tá, irmãos? O pregador, ainda que ele sabe das dificuldades que tem, ele deve ter sempre um espírito otimista, tá? A vencer os obstáculos, né? O que é o otimismo, irmãos? É você acreditar piamente, ser otimista com a mensagem que você está pregando, que a mensagem que você está pregando é uma mensagem transformadora, é a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus revelado por intermédio da pregação da palavra, né? E a outra questão que ele coloca aqui, né, na página 63, é o cultivo da intelectualidade. Não parem, irmãos, não parem de ler, não parem de estudar. Veja que foi um dos versículos que nós mais enfatizamos na aula passada, foi 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz, persiste em ler. E aqui tem outro texto que é bem interessante, irmãos, que agora é 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, né? Justamente a mesma referência, né? 4:13, porém na segunda carta, que Paulo diz assim, olha, Timóteo, quando você vier ter comigo, passa lá na casa de Carpo, que está em Troade, e traga a minha capa e também os livros, principalmente os pergaminhos. Então Paulo fala de 3 necessidades que ele tinha. Ele tinha necessidade de amigos para a alma, ele tinha necessidade de cobertor para se aquecer do frio, que a capa era um cobertor, e ele tinha necessidade de livros para a mente. Ele tinha necessidades físicas, emocionais e mentais. Paulo estava no corredor da morte e mesmo assim ele desejava conhecer mais acerca da excelência das Escrituras. Pensem nisso, meus amados irmãos. Meus irmãos, passando aqui para a página 63, vamos falar um pouquinho sobre o pregador no que tange a ele falar em público, tá? Aí ele tem que saber utilizar a sua voz de maneira correta, ele tem que falar de tal maneira que todos os ouvintes possam entender. Repare, irmãos, pregar bem não é pregar com palavras difíceis, porque a gente tem que entender que ali nas pessoas que estão nos ouvindo, tem pessoas, claro, com escolaridade alta, com nível superior, cursando faculdade, tá? Mas também tem pessoas ali semi-analfabeta. Então, eu uso sempre as palavras do pastor Gesiel Gomes, que ele diz o seguinte, eu sei falar a linguagem dos alunos e dos professores, porém eu prefiro usar a linguagem dos alunos, porque se eu usar a linguagem dos alunos, tanto alunos como professores vão me entender, mas se eu usar a linguagem dos professores, certamente muitos alunos não irão me entender. Pense nisso, tá? Pensar no que vai dizer, tá, irmãos? É muito importante isso, né? Não jogar palavras ao vento. Tem hora que os pregadores às vezes não vigiam e falam o que não convém, né, dentro no meio da mensagem. Usar palavras que as pessoas compreendam, tá, irmãos? Sempre, até mesmo, irmãos, quando tem palavras difíceis até na Bíblia, é bom você trazer o significado. Por exemplo, se você ler lá em Efésios capítulo 1, fala que Deus nos escolheu segundo o seu beneplácito. Beneplácito, né? Isso é uma palavra completamente pouco utilizada, né, na nossa rotina diária, na nossa rotina, no nosso cotidiano. É difícil. Então, beneplácito nada mais fala sobre a questão do consentimento da vontade de Deus, né? Por exemplo, palavras como perfídia, povo aleivoso, tem que trazer esse significado, né? Que fala de um povo hipócrita, um povo mentiroso, tá? Enfim, mas são expressões que a gente tem que trazer o significado, tá?
Saber se posicionar em cima do púlpito, irmãos, expressar de maneira clara, tá, irmãos? Quando for ministrar, não ficar encarando para uma pessoa só, tá? Mas sim estar dividindo os olhares, né, na nave da igreja, tá? Outra coisa, olha lá, a questão da gesticulação, né, da linguagem corporal, na página 64, né? Uma pessoa não fala somente com a boca, mas também sim com os movimentos do corpo, especialmente com as mãos e com os braços. Há certas coisas que devem ser evitadas, como, por exemplo, segurar nas bordas do púlpito, manter as mãos sempre assim unidas, né? É sinal de nervosismo, colocar as mãos no bolso, né, da calça ou do paletó, ficar dando bofetada na Bíblia ou no púlpito, né, pôr a mão nos quadris, cruzar os braços, né? Enfim, são atitudes que revelam nervosismo e isso acaba passando para a igreja e a igreja percebe que você não está tão seguro assim. Outra questão, irmãos, é a questão da roupa, na página 64, no tópico 8, tá? Então, isso vale tanto para os homens como para as mulheres. O pregador deve ter cuidado com as roupas, elas devem estar sempre bem limpas e bem passadas, roupas que demonstram zelo, asseio e ordem. O sacerdote, por exemplo, não podia se apresentar de qualquer maneira no tabernáculo. Então, observe, tá, irmãos? Se a roupa não está escandalosa, se a roupa não está imprópria, tá? Porque a atenção tem que ser chamada para a palavra de Deus. Porque se a pessoa se vestir de qualquer maneira, né? Isso vale tanto para homem como para mulher, de maneira escandalosa, de maneira chamativa, que está chamando a atenção de alguma maneira ali, né? A sua roupa, a atenção das pessoas vão ficar na roupa. Ninguém vai lembrar da mensagem, mas vai lembrar, olha só a roupa que fulano Beltrano estava usando. Então pense nisso. E aqui para fechar, meus queridos, na página 64, fala sobre a questão da voz, né? Então assim, o pregador ele tem que manter um equilíbrio, tá, irmãos? Você não deve falar também tão baixinho assim que quase ninguém te entende, mas também você não pode estar o tempo todo gritando igual um desvairado, irmãos, que tem pessoas que do começo ao fim da mensagem já está gritando. Então você tem que intercalar. Tem momentos na mensagem que realmente você eleva o tom de voz no sentido de você enfatizar. Quando você enfatiza, por exemplo, a ressurreição de Jesus, um milagre de Jesus, um feito poderoso de Jesus, automaticamente a sua voz se eleva. Mas no restante, você pode manter esse equilíbrio aí, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, no tópico 3, para a gente encerrar aqui na página de número 65, o mau emprego da voz, tá? Aí tem algumas características aí, né? Por exemplo, o pregador resmungador, qual é ele? É o que fala apenas com os lábios, ninguém entende. Ele fala tão, parece que está falando em ventríloco, né? Ninguém entende nada. Então, tem que soltar a voz, meus irmãos, com naturalidade. Tem também um gritador, que nós acabamos de falar. Não sei como é que pessoas conseguem, do começo ao fim da mensagem, gritar. Se eu fizer um negócio desse, no outro dia não tem voz para nada. Então, tem que saber, né, intercalar isso aí. O cantarolador, ou seja, aquele que prega cantando, né? Tem aquele também que é o monótono, tá? E é aquele que é o que eu tô falando, né? Ele mantém a vozinha dele lá o tempo todinho, irmãos? Porque Jesus é maravilhoso, Jesus opera milagres, Jesus... Ele mantém isso aí começa até a dar sono nas pessoas, tá, irmãos? Ou seja, ele se torna cansativo, né? Tem também o repetidor, é aquele que a cada frase que ele fala, ele repete uma sequência, né? Ele fala assim: irmão, nós estamos aqui essa noite, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para pregar a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cada frase que ele fala aleluia, glória a Deus, louvado, se torna cansativo também, tá? Não que você não tenha que falar aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas tem os momentos que você fala. Quando você conclui um pensamento, por exemplo, quando você fala, irmãos, Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje ele vive e reina para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí sim. Mas a cada frase, a cada palavra que vai falando, ficar repetindo uma mesma expressão, né? E aqueles que ficam fazendo tique nervoso também, né? Limpando a garganta. Enfim, são atitudes que não são legais. Enfim, queridos, nessa aula aí a nossa proposta foi de passar um pouco aí do perfil do pregador, tá? Não deixe de consultar o seu material e nós estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças, te louvamos, te bendizemos, ó Pai.
Te agradecemos por mais esse momento aqui, que possamos, ó Deus, cada dia sermos íntegros, fiéis, Senhor, na ministração da Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, meu Deus, usa-nos para a glória do Teu nome, para que a Tua palavra seja conhecida de muitas e muitas pessoas, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.